Abençoa também agora, Pai, em nome de Jesus, eu te peço esse momento para que nós possamos aprender de Ti através do conhecimento da Tua palavra. Ó Senhor, semeia as Tuas maravilhosas ideias em nosso coração, renova a nossa mente para que nós possamos experimentar a Tua boa vontade em nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Me use por misericórdia para comunicar a Tua palavra e a Tua verdade no nome do Senhor. Amém. Meus amados, eu vos convido a pegar a Bíblia e abrir. A ministração se torna muito mais rica e mais profunda no seu coração a partir de uma contemplação, de uma leitura, de uma meditação que você faz olhando para o texto, tá bom? Você vai me ouvindo e olha para o texto e percebe o texto, e se torna mais vívida no seu coração a reflexão. Começamos na semana passada a expor Romanos capítulo 9, que entra em temáticas difíceis, temáticas controversas, mas nós queremos que isso seja profundamente edificante no seu coração, mais do que estabelecer uma visão, uma linha de raciocínio, ou exaltar uma interpretação em detrimento de outra. A minha intenção é edificar você, te fortalecer na fé a partir daquilo que está sendo dito pelo apóstolo Paulo aqui, dito pelo Espírito Santo através dele. Lógico que eu tenho uma linha, eu tenho uma forma de enxergar esse texto, essa forma influencia profundamente a minha interpretação. Entretanto, vale ressaltar que eu acredito que existem formas de interpretar também que são interessantes, que lógico não é que eu acredito, porque se fosse eu acreditaria em uma e não em outra, a gente não pode acreditar em tudo ao mesmo tempo, mas que também são interessantes, que também são edificantes, que também levam o homem a coisas boas de certa forma, tá bom? E respeito muito e acho que dá para conviver tranquilamente com quem pensa de forma diferente, né? Mas vamos buscar aqui aprender e fortalecer o nosso coração no Senhor a partir desse texto. Nós paramos na semana passada no versículo 13 e agora vamos lidar com o texto a partir do versículo 14, tá bom? Vamos lá, lembre que nós paramos na semana passada mostrando, falando sobre a eleição, o ato de Deus escolher uns e não outros. E sim, Paulo está dizendo isso no texto. Paulo foi bem claro até aqui, dizendo para a gente que nem todos são escolhidos, que alguns são escolhidos e outros não são escolhidos. Paulo diz que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Ele não escolheu os dois, ele escolheu um e o outro não. E alguém pode dizer, só retomando a semana passada, alguém pode dizer, não pastor, mas isso acontece porque um se comportou bem e o outro se comportou mal. Quem se comportou bem? Jacó? O trapaceiro? O enganador? Se comportou bem onde? E o texto é muito claro quando Paulo diz, antes deles terem feito bem ou mal, Deus disse, eu amei Jacó. E Paulo afirma, porque isso não está em quem faz, mas em quem escolhe. Tem que ser muito claro. Deus, por um critério dele, não que ele não tenha critério, ele tem critério, mas é um critério dele, por uma razão dele, por um motivo dele, escolheu um e não outro, antes que ambos fizessem bem ou mal. E aí alguém pode falar, mas é porque Deus tem uma presciência, ele sabia que Jacó valorizaria mais as coisas espirituais do que Esaú. E isso é verdade, Jacó valorou mais a espiritualidade do que Esaú. Mas se fosse por isso, Deus não escolhia nenhum dos dois. Jacó valorizou um pouco mais do que Esaú, mas era um mau caráter retado também. Se for por isso, Deus escolheu outra pessoa muito melhor do que os dois. Pode escolher um enrolado como Jacó para ser o Israel de Deus? Não faz sentido nenhum. Então não é porque Deus viu que ele seria melhorzinho, só tem esses dois aqui, poxa, então eu escolhi um, porque esse aqui vai ser melhorzinho. Não faz sentido nenhum. Deus tem um projeto eterno lá em Abraão, e ele sabe que vai dar em Israel, que é Jacó, e ele escolheu mesmo. E Paulo é muito claro. Versículo de número, vamos aqui ao versículo de número, só vamos voltar para a gente ver. Versículo número 11.
porque não tendo os filhos ainda nascido, nem feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus permanecesse segundo a eleição, e eleição aqui no original é escolha, não por obras, mas por aquele que chama. Então, repito, não é pelo que a pessoa fez ou fará, mas é pela vontade de Deus. É isso que Paulo está falando. A vontade aqui que prevalece não é a humana, mas é a divina. Ok? Explicamos um tanto sobre isso, e a partir disso vai vir uma questão natural. Versículo 14, onde começa o nosso texto hoje, vem uma questão que é natural. Tanto é que Paulo está falando isso, que essa questão surge. Olha o versículo 14. O que diríamos então? Há em Deus injustiça? Porque se ele escolhe um e outros não, ele é injusto? E Paulo, no mesmo instante, no mesmo versículo, ele já responde de maneira enfática: de forma alguma. E ele vai explicar, versículo 15, ó. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Preste atenção que isso é muito profundo. Paulo está falando, não é daquele que quer, não é pelo nosso querer ou não que as coisas acontecem. Nós somos escolhidos pelo nosso querer ou não somos salvos pelo nosso querer ou não. Porque essa é algo que nos é ensinado, né? Deus quer salvar todo mundo, mas tem gente que não quer ser salvo. E Paulo fala, não depende do querer, nem do correr, nem do agir, mas de Deus escolher ou não. É o que está muito claro aqui no texto, pelo menos para mim. Então, aí volta para a pergunta, mas espera aí, se Deus quer uns e não quer outros, Deus está sendo injusto? Vamos lá, Paulo citou Deus falando isso com Moisés, lá em Êxodo capítulo de número 33, versículo 19. Qual é o contexto? Deus está chateado com Israel e está dizendo a Moisés que vai destruir aquele povo. Moisés intercede pelo povo e fala, não, Senhor, não destrua o teu povo. Deus então volta atrás e poupa o povo pela intercessão de Moisés. Moisés então fica ousado e fala para o Senhor, Senhor, se eu achei mesmo graça aos teus olhos, se o Senhor gosta de mim como o Senhor fala que gosta de mim, então me mostre a tua glória. E aí Deus fala a Moisés, olha, eu vou fazer a minha bondade passar diante de você, você não vai poder ver minha face, porque você não suporta, mas vai me ver de costas, e vou passar diante de você minha bondade, porque eu gosto de você, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tipo assim, eu vou fazer com você, porque eu quero fazer com você. Eu escolho dar isso a você, não é porque você é melhor, mas porque eu quero. Eu escolho fazer isso na sua vida. E aí volta a pergunta de novo, isso é injusto? Não é, porque a gente tem que entender o que Paulo está construindo até aqui. Todo o livro de Romanos, Paulo está construindo a ideia da justiça de Deus. E lembre que em Romanos 6:23 ele fala que o salário do pecado é a morte. E no capítulo 5 ele fala que todos estão afetados pelo pecado e que todos merecem morte. E no 3 ele falou que todos estão destituídos da glória de Deus. Então, na verdade, a gente não pode enxergar, gente, a humanidade como pessoas boazinhas, que sabe, que poxa, estão querendo ir para o céu, mas não vão para o céu porque Deus, na sua arbitrariedade, só vai deixar alguns ir. Não é isso que está acontecendo, é o contrário. Estão todos obstinados, destituídos, contaminados pelo pecado e merecem morte. É isso que nós merecemos, merecem destruição. Mas Deus, por sua infinita graça e bondade, Ele vai escolher salvar uns, abençoar uns, chamar uns, revelar sua graça para uns. E como é que isso é injusto? Pense comigo, você é uma pessoa que tem dinheiro, e você chega numa comunidade pobre. Você é obrigado a pegar o seu dinheiro e distribuir ali naquela comunidade pobre? Você é obrigado a fazer isso? Você é obrigado a fazer isso? Não. Mas se você olhar para aquela comunidade e falar, olha, por um critério meu,
vou escolher aqui 50 pessoas e vou mudar a vida delas. Eu vou dar um dinheiro suficiente que vai mudar a vida delas. Você está sendo injusto com quem você não escolheu? É injusto você escolher quem você quer dar o seu dinheiro? É isso que a gente tem que mudar para entender a graça, gente. A graça de Deus é uma manifestação de misericórdia sobre uma humanidade totalmente condenada por seu mérito. Você entende? O mérito do homem é o inferno. O mérito do homem é a recompensa, é o salário do pecado. Se Deus não agisse, todo mundo continuaria caminhando para o pecado, para o inferno. E se Ele escolhe manifestar graça sobre alguns, Ele é injusto com quem Ele não escolheu? Deus então, pense comigo, Deus foi injusto ao escolher Noé, quando Ele destruiu a humanidade? Ah não, se poupar um tem que poupar todo mundo. É? Não. O que todo mundo merecia era destruição. Quando Ele, por sua graça, escolhe Noé para poupá-lo, Ele manifesta em Noé graça. Ele deu a todo mundo o que merecia, mas a um Ele deu o que não merecia. Isso é graça e misericórdia. Ele não deu o que merecia, isso é misericórdia. Ele deu o que não merecia, isso é graça. Está mudando a chave aí? Está entendendo? Pronto, parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20. Jesus conta que assim é o reino de Deus. O dono de uma vinha vai contratando trabalhadores de 3 em 3 horas. Chega num momento que ele contrata um grupo que só trabalha 1 hora. E no final do dia ele paga a mesma coisa para os que trabalharam o dia todo e para os que trabalharam apenas 1 hora. Naturalmente quem trabalhou mais vai questionar o cara e falar assim, peraí, por que você deu o mesmo para a gente se eu trabalhei muito mais? E o dono fala assim, vem cá, o que eu combinei com você não foi X? Foi. Eu combinei com ele o mesmo X por menos tempo. Eu quis pagar ele mais por menos tempo. O que você tem a ver? O seu contrato está cumprido. E o dele está cumprido. Aí tem uma frase fortíssima que é assim, ó. O que você tem a ver com o que eu faço do meu dinheiro? Eu faço o que eu quiser com o que é meu. Gente, a misericórdia de Deus. A graça é de Deus, o céu é de Deus, a salvação é de Deus, o Cristo é de Deus, o Espírito Santo é de Deus. E se Ele dá para alguns, não é injustiça com quem Ele não dá, é graça manifesta para quem Ele dá. Não há injustiça nisso. Você entende? Era melhor Ele deixar todo mundo perecer? Era melhor Ele não escolher ninguém? Porque tem gente que é assim, né? Tem até uma história que eu lembro, que é a história do invejoso e do avarento. Um rei sabia que tinha 2 homens no reino. Um era muito avarento, outro era muito invejoso. E o rei botou ambos numa competição para querer dar uma lição neles, né? Mostrar que eles poderiam viver em comunhão, que a vitória de um era a vitória de outro. Mas o rei não imaginou o quanto que um era invejoso e que o outro era avarento. E aí eles, naquela disputa, o invejoso ganhou. O invejoso era um homem que não suportava que ninguém tivesse nada mais do que ele. E o rei olhou para ele e falou assim, você ganhou muito bem, pode escolher o que você quiser. Agora tem um detalhe, o que você escolher eu vou dar o dobro para o outro. Se você escolher terra, vou dar o dobro para o outro. Se você escolher ouro, vou dar o dobro para o outro. Se você escolher gado, vou dar o dobro para o outro. O que você quer? O invejoso disse, fura um olho meu. Fura um olho meu. Você entendeu? Porque eu não suporto que o outro... Eu prefiro que todo mundo perca. E eu perca menos do que alguém ter mais. Então, muitas vezes, é a nossa mentalidade. Peraí, não, se der para um, tem que dar para todo mundo. Por quê? Quem disse isso? Um homem solteiro, ele tem direito de escolher uma mulher para amar e fazer a mulher da vida dele? Ou não? Nepa, tem que dar chance para todo mundo.
Peraí, que negócio é esse? Né? Se chegar um homem solteiro aqui na igreja, ele tem direito de escolher alguém pelo critério dele? Uma irmã solteira, tem direito? Não, peraí, minha irmã, tem uma fila de irmãos aqui esperando. Não é assim bem não, não é o que você quer não. Não, não é bem assim não, meu amigo. Parece Labão com Jacó e Lia, né? Jacó chega lá, quer casar com Raquel, o pai da Lia e fala, acho que a que você quer? Não, meu filho, aqui primeiro casa é a mais velha. Estraga a vida do cara. Gente, Deus escolher salvar alguns, revelar a graça para alguns, não é injustiça, porque a justiça seria inferno para todo mundo. Você tem que entender que a salvação não é uma questão de Deus ser justo com uns e injusto com outros. É uma questão de Deus ser justo com todos, mas manifestar a graça sobre alguns. Você entende? Em beneficiar quem Ele quer beneficiar, em pagar a conta através da cruz de quem Ele quiser pagar a conta. É isso que Paulo está falando aqui. Sabe? Deus escolhe quem Ele quer abençoar, e isso não tem problema nenhum, isso não é injustiça alguma. Aí vamos continuar, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar meu poder em ti, para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Vamos lá, aqui a gente tem que dar uma pausazinha aqui, porque ele já botou um outro elemento aqui mais forte ainda. Ele repetiu o ter misericórdia, quem quer ter misericórdia, mas agora usou Faraó como exemplo, porque era o homem de coração duro, que foi castigado por Deus, e ele fala, Deus endurece quem quer. Peraí, agora ficou um pouquinho pior, pastor. Porque agora ele não só escolhe, mas ele endurece alguns, então ele condena alguns pelo endurecimento. Vamos tentar entender esse texto aqui de uma maneira bem mais... É complicadíssimo ele. Dá margem sim a uma dupla predestinação e tal, mas vamos tentar entender de uma maneira que eu acredito ser mais fácil e mais condizente com o todo do que Paulo está falando. O seguinte, se você for ler lá Êxodo 8, Êxodo 9, Êxodo 10, você vai ver que essa questão do coração duro de Faraó, ora é dito que Deus endurece, ora é dito que o próprio Faraó endurece o coração. Êxodo 4, 21, Deus fala a Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para poder mostrar a minha glória no Egito. Depois diz em Êxodo 8, 15, se não me engano, e Faraó endureceu o seu coração. Então, ora é Deus que endurece, ora é Faraó que endurece o coração. Como interpretar isso? À luz de Romanos, que é o texto que a gente está lidando, lembre de Romanos capítulo 1. Foi uma das primeiras coisas que nós vimos juntos aqui. O que Paulo diz em Romanos 1, 24? Que Deus fez o que com as pessoas que eram rebeldes? Ele os entregou à sua própria vontade. Você não pode pensar, tadinho de Faraó, tão bichinho, tão bonzinho, gente. Tão fofo, tão gente boa. Aí Deus foi lá e endureceu o coração do bichinho para poder botar ele para sofrer, para engrandecer o nome dele. Pois maldade não, gente, Faraó era um bicho perverso. E o que Deus fez com ele foi entregar a ele a própria dureza do seu coração. Você entende? E na verdade o que Paulo está falando aqui é o seguinte, é o que eu entendo. Não se enganem, todos nós teríamos coração duro para Deus, se Ele não resolvesse tocar em nosso coração. E é por isso que Jesus diz, ninguém vem a mim, se o Pai não trouxer. Não pensem que foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês. Paulo estava em Filipos, Atos 16, e estava ali e ninguém se convertia, ninguém dava ouvido ao Evangelho, até que ele foi na beira de um rio. E diz que ele, ali, o Espírito Santo tocou numa mulher chamada Lídia e na sua casa para que ouvissem o que Paulo falava, né? Para que abrissem o coração para o Evangelho. Então, na verdade, não é que Deus está propositalmente endurecendo o coração das pessoas para que não se convertam. As pessoas já têm coração duro.
Mas Deus, quando Ele quer, quando Ele escolhe pela sua graça, pelo seu propósito, pela sua eleição, Ele amolece o coração de quem Ele quer amolecer. E deixa o de coração duro seguir o seu caminho. É isso que está em Romanos 1. Deus os entregou à sua própria vontade, ao seu próprio desejo mal, à sua própria concupiscência. Viva do seu jeito. Agora você não vai viver do seu jeito. Eu vou trazer, eu vou segurar, eu vou quebrantar. Não deixa você viver do seu jeito. Não é isso que acontece em Atos capítulo 9? Saulo está indo a caminho de Damasco, coração duro. Coração de pedra. O cara tão duro de coração para Jesus que ele perseguia crente, prendia crente, ajudava a matar crente. Mas Jesus escolheu ele para ser um vaso, para anunciar o nome dele. O Senhor para Saulo e mexe nele, e quebranta ele. Por que Jesus não deu essa experiência a outros? Tantos judeus que perseguiam os cristãos naquele tempo, por que Deus não deu a outros? Por que não apareceu a todo mundo? A justiça dele aparecia a todo mundo? Não, é aparecer que ele quer. Ele quer aparecer a Saulo. Ele escolheu Saulo. Aí você vê, né, tem questionamento de toda sorte, porque o próprio Ananias questiona: Senhor, esse homem, tem ouvido falar do que ele fez, e o seu Senhor fala: ele é para mim o vaso escolhido. Eu escolhi esse homem, e eu vou interferir, eu vou amolecer o coração dele, eu vou agir no coração dele. Então, gente, na verdade, mais do que ficar preocupado, poxa, porque Deus não tocou em fulano, não salvou fulano, aí é com Deus. Louve ao Senhor por Ele ter tocado no seu coração. Agradeça a Ele pelos, não só você, pastor, então é egoísmo, não, pelos tantos que Ele tem salvado na terra. Porque Ele poderia muito bem deixar todo mundo morrer, mas Ele escolheu abrir a arca da salvação e botar vários Noés e suas casas para dentro. Poderia ser só um. Gente, se Deus hoje resolver, engraçado, né? Aí a gente fica nesse negócio, né? Não, mas não pode, mas como é que Deus pode fazer um Deus mau desse? Eu não posso crer. Vamos continuar aqui, que aí Paulo vai falar sobre isso, ó. Versículo de número 19, ó. Tu dirás em mim, porque ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Outra pergunta que surge nesse debate. As perguntas, engraçado, quando eu vou vendo esse Paulo Romanos 9, são justamente as questões que são levantadas nesse debate soteriológico. Mas peraí, então de quem é a culpa? A culpa é dele, a culpa não é do homem, já que ele... Mas assim, por que ele se queixa ainda contra o homem? Se ele faz o que ele quer, por que ele se queixa contra o homem? Paulo já sabe que essa pergunta vai surgir quando ele falar sobre isso. Aí, olha a resposta dele, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu para que contestes a Deus? Dirá a coisa formada o que a formou, por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que Ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes Ele já preparou para a glória. Uma coisa interessante, o que Paulo falou, gente, espera aí, que visão é essa que vocês têm de Deus? Que visão é essa que vocês têm de um direito sobre Deus? De um direito sobre a vida? De que lugar vocês estão falando? Sabe? É muito interessante, é muito curioso. Isso é o que Paulo vai afirmar no final de Romanos 11. Quem deu primeiro ao Senhor para que Ele tenha que pagar alguém? Que direito você acha que tem sobre a vida? Se Deus hoje resolvesse, gente, destruir todo mundo, bomba atômica, sabe de uma, cansei desse negócio todo, cansei desse povo todo, a igreja também é uma porcaria, todo mundo ruim, sabe de uma, vou acabar com todo mundo, vou resetar tudo. Putin, né? Endurecerei o coração de Putin. Bomba atômica nesse miserável, mata,
Mata essa praga que é a humanidade. Ah, não, você não pode por quê? Deus está perguntando. Quem é você para dizer o que eu faço com o que é meu? Como eu fiz no dilúvio, se eu quiser fazer, por que eu não posso? Na verdade, a gente tem um argumento hoje para falar com o Senhor. O de Moisés. Senhor, lembra das tuas promessas. É isso aí. Mas não de direito. Não de... quem somos nós, gente? Acorda. A gente quer interpretar Deus por um humanismo profundo. Sabe? Colocando o homem no centro, uma antropologia teológica. O homem está ali no centro e não pode fazer isso, pastor. E as crianças, e os velhos, a gente não, meu Deus, meu amigo, entenda. Esses são os nossos sentimentos, e Deus os considera. Mas nós e nossos sentimentos não alcançamos a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Sabe? Então a gente tem que falar de um lugar muito abaixo. Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como os céus são mais altos do que a terra. Eu sempre gosto de brincar com o seguinte, ó. Imagina. Entrou uma barata na sua casa. Imagina que ela tenha um pouco de consciência. Você pegou o Baygon. E ela fala assim, que perversidade. Que perversidade desse ser humano. Não fiz nada, estou passando por aqui. Ele quer me matar. Você entende? Ah, pastor, mas que exemplo é esse? O ser humano não é barata. Gente, deixa eu falar. A distância da santidade, da perfeição de Deus para a nossa miséria humana é maior do que a sua distância para uma barata. Você está entendendo quem é Deus? Ele é o dono de tudo. E Ele é santo, Ele é puro, Ele faz o que Ele quer. Então a gente tem que entender que o nosso lugar aqui é de clamar. É igual Jó. Vou dar outro exemplo, Jó. Jó passou boa parte do livro ali, no final Deus deixou Jó falar. Jó ficou falando, negócio injusto, retado, estava aqui de boa. Aí Deus falou, Jó, vamos bater um papinho aqui. Jó, você estava onde quando eu criava as coisas? O que você sabe da vida? Quem é você para questionar o que eu faço, Jó? Aí Jó no final falou assim, me perdoe. Falei de coisas que eu não entendia. Né? Ninguém pode resistir ao Senhor e à tua vontade. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Tudo é teu. Jó entende isso. Você entende? E a gente ver isso, enxergar isso, só me faz amar mais a Deus, sabia? Porque sendo esse Deus tremendo, poderoso, santo, justo, que detesta o mal, que detesta o pecado, e há pecado em mim, Ele ainda escolheu me amar. Ainda me amou sendo eu pecador. Mas quando eu me coloco nesse lugar arrogante de, epa, pera aí, é minha virtude, o meu direito, é a minha humanidade, o meu sentimento. Quem és tu, formiga? Quem és tu, inseto? Pastor, não chama assim não, é ser humano. Deus chamou Jacó de vermezinho, ô vermezinho de Jacó. Você é ínfimo, mas eu te escolhi. Mas eu te amei. Entenda, de uma vez por todas, que o seu Deus é soberano. Que o seu pecado irrita profundamente a Ele. Que se Ele te tratasse como você merece, você morreria agora. Lembre que no início da igreja, para cravar o temor a Deus e a seriedade da coisa, Ananias e Safira, porque mentiram numa oferta que, imagina, foi nem meio assim, porque esconderam adultério, ou porque, não, mentiram numa oferta que deram. A oferta foi essa, irmão Ananias? Foi, mentira, guardou um dinheirinho. Caiu morto. Porque brincaram com Deus, sabe? Porque vamos esconder de Deus, vamos afrontar aqui, vamos mostrar, sabe? E se Deus fosse ser justo, quem escaparia? Quem pode contender com o Senhor? Quem somos nós? Quem primeiro deu a Ele? Então Paulo falando, ei você, vaso,
para de questionar o oleiro, rapaz. Dá glória a Deus pela misericórdia na sua vida. Agradeça pelo que Ele fez, para de cobrar o que Ele não fez. O que Ele fez já é muito mais do que você merece. O que Ele faz por você já é muito mais. É igual o filho mimado, que nunca tá bom que o pai faz. Mas você não entende o que Ele já fez por você. Você não entende que a cruz é muito mais do que você merece. A gente imagina, se todos nós tivéssemos certeza de inferno. Imagina como seria a vida. Todos com certeza de inferno. Mas seria isso que aconteceria sem a obra da cruz. A obra da cruz abriu para aquele que crê a esperança celestial. Nossa, o que Deus tem que fazer mais por nós, gente? Como Paulo diz, morrer agora é lucro. Viver agora é Cristo. O principal já foi feito. A misericórdia já foi manifesta. Você pode dar glória a Deus por isso? Então é preciso reposicionar o nosso coração e a nossa visão e saber quem é o dono, quem é que manda, quem de fato tem o controle nas suas mãos, quem é o Criador e quem é a criatura. Ok? Ah, sim, deixa eu só falar uma coisa. Esse texto, sim, ele abre margem para dupla predestinação. Eu não vejo assim. Respeito quem vê, como respeito quem não enxerga a predestinação para a salvação, como respeito até a visão mais pelagiana, né, de que o homem conquista a salvação por suas obras, por seus méritos. Enfim, respeito todos, apesar de não concordar, eu respeito. E respeito também quem enxerga a dupla predestinação, porque aqui está dito, né, que Deus preparou vasos para destruição, Paulo está falando, e vasos para glória, vasos para desonra e vasos para honra. E esses vasos para desonra aqui é uma referência ao vaso sanitário, porque era muito comum que um oleiro pegasse da mesma massa, é isso que ele fala, se Deus da mesma massa fez um vaso para honra e um para desonra, a questão é Ele que quer fazer. Então, um oleiro da mesma massa ia lá formando um vaso, você não sabia se ia dar em vaso de decoração para a sala para colocar flor, ou um vaso para colocar um tesouro dentro, ou se ia ser um vaso para virar pinico. Você não sabia. Podia ser da mesma massa, um vaso para honra e um para desonra. Paulo está falando, Deus da mesma massa faz vasos que vão honrar o nome dele e vasos que só vão servir para colocar excremento. Só que, por que eu não entendo que Deus predestinou para a destruição? Porque olha o que acontece aqui, ó. Versículo de número 22, fala assim, ó. E se Deus, aqui ó, versículo 21 na verdade, não, 22. E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecimento o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que Ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que antes Ele já preparou para a sua glória. Para mim, esse advérbio aqui, antes, esse advérbio temporal antes, ele indica que a preparação divina, o projeto divino é para o vaso para a glória. E dado o contexto do homem estar com o coração endurecido pela sua obstinação, o vaso da ira também ser um vaso, segundo o versículo 22, que Deus suporta com paciência, me parece que o vaso da ira é essa pessoa endurecida de coração perverso, que Deus deixou na sua perversidade, e Ele suporta, porque não faz sentido eu preparar e depois sofrer a preparação que Ele fez. Você entende? Suportou com, por exemplo, eu vou criar uma coisa que eu depois vou ficar sem suportar com paciência aquilo que eu criei. Não, me parece que não é a vontade de Deus que essas pessoas vivam assim. Mas por causa da queda, do pecado, do endurecimento do coração, elas são assim, e Deus as suporta com paciência. O que Ele preparou de antemão foi os vasos para a glória. O advérbio antes só aparece para os vasos da glória. É assim que eu compreendo.
Vamos então, para a gente encerrar a nossa reflexão hoje, ler do 24 ao 29, fazer um comentário rapidinho. Diz assim, ó: até a nós, a quem ele chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios, assim como ele também diz em Oséias: eu chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada, a que não era amada. E acontecerá no lugar que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também chamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, porque ele concluirá a obra e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabaote não nos tivesse deixado semente, teríamos nós nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. Olha o que eu falei, lembra? Se Deus deixasse a coisa correr segundo a vontade humana, até Israel, Paulo está falando, seria destruída como Sodoma, seria toda corrompida como Sodoma. Mas porque ele escolheu preservar um remanescente justo em Israel, então Israel não é destruído, porque Deus fez isso. Porque se fosse o curso natural, isso ia acontecer. Eu li uma ilustração muito legal sobre isso. Diz que, pense num homem que está andando com seus amigos, um grupo, sei lá, de 10 amigos, e os 10 amigos dele resolvem cometer um crime, roubar um banco. E ele tenta convencer os amigos de não fazer isso: não roube o banco. Os amigos estão decididos: não vamos roubar o banco sim. E aí no dia da ação ele tenta impedir, tenta barreirar. Os amigos dizem: não, a gente vai sim. Aí ele agarra um dos amigos, diz: você não vai. E dá um jeito de amarrar o cara, segura o cara, imobiliza o cara, tira o cara daquele lugar e o cara não vai. Os outros 9 vão, são presos, mortos, acabam com a vida, e um não foi, porque o amigo segurou. Você entende? Agora eu pergunto a você: o que não foi destruído porque era bonzinho? Não, não foi destruído porque um amigo de coração bom segurou. Entende? É o que Paulo está falando. Deus segurou alguns para não destruir todos, porque senão ninguém ficava. Se Deus não tivesse escolhido um remanescente para ele, ninguém ficava. Mas tem algo que está sendo dito aqui. Ó, Paulo está fazendo uma comparação, né, com o momento pós-cativeiro, onde Israel pensa que por seus méritos, por sua descendência, por sua genealogia, todos seriam restaurados. E Deus fala: não, vão ser restaurados aqueles a que o Senhor escolheu. E aí ele inclui o gentio na profecia de Oséias, que diz: olha, e aqueles que não eram chamados meu povo, eu vou chamar meu povo e minha amada, porque eu quero fazer também. Você entende? Então Deus não deve dar, Deus deve a fulano ou a ciclano por causa disso e fulano, porque eu consagrei meu filho ao Senhor. Então Deus me deve. Não, Deus não deve nada a você. Mas Ele manifesta a misericórdia para quem Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. Entende? Ele é tão livre para fazer isso, que aqui estamos nós, no Brasil, crendo no Deus de Israel. Porque Deus é livre. Porque se dependesse dos judeus, sabe o que os judeus diziam? Não, pode não. Deus é nosso. Você tem ideia, isso era tão forte, que no início da igreja, isso era dito. Por mais que Jesus desse várias palavras mostrando que o evangelho era para ser pregado no mundo todo, que viriam pessoas do Oriente e do Ocidente, se sentariam na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu, Mateus 8, a igreja primitiva não aceitava não. Tanto que quando Paulo, para Pedro ir pregar na casa de Cornélio, italiano, romano, o Senhor teve que dar uma visão para ele, senão ele não ia. Ele foi obrigado. Deus convenceu: vai pregar para os gentios? Não, vai pregar para quem não é judeu sim. E ele vai, receoso, todo armado, por obrigação, prega e só fica convencido porque no meio da pregação desce sobre todo mundo o Espírito Santo. Quando ele está voltando da casa de Cornélio, a igreja, veja isso, Atos 10, Atos 11, a igreja
interpela Pedro e fala: rapaz, o que você fez? Que conversa é essa, Pedro? A igreja, os homens de Deus. O que você fez, Pedro? Pastor igreja primitiva, aquela de Atos, cheio do Espírito. O que você fez, Pedro? Foi pregar para italiano. Pedro falou: olha, não foi eu não, Deus mandou, viu? Me deu uma visão, eu não queria não, velho. Tive uma visão e tal, tive que ir. E pior, quem fez não fui eu não, foi o Espírito Santo. Não esperou nem a pregação acabar, desceu sobre todo mundo. Mas se fosse pelo homem, era assim: Deus tem que fazer isso, Deus tem que salvar fulano, é o pacto com Abraão, é o pacto de Moisés. E, queridos, Deus faz o que Ele quer. Ele salva quem Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar, vamos buscar de Deus. O resumo do que nós falamos aqui, gente, é: tire do seu coração essa visão de que você tem direitos. Tire do seu coração essa visão que Deus te deve alguma coisa, ou que Deus deve alguma coisa ao mundo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas pastor, as coisas boas que eu fiz não compensam os pecados. Não é assim que funciona, entendeu? O pecado tem que ser punido. E qual é a punição do pecado? A morte. Entendeu? Então, como todos nós pecamos e já pecamos e ainda cometemos pecados, não há mérito nenhum. Se for pesar na balança, não escapa nenhum. Não há um justo, um só sequer. Romanos 3, não há um justo, um só sequer. Não há um justo, um só sequer. Um só sequer. Ninguém passa no crivo, só um passou no crivo. O que passou no crivo teve que morrer por nós. Você entendeu? Isso é o Evangelho. Você não é legal, você não é bonzinho. Você sabe que não é tão bonzinho como assim. E se você se achar bonzinho, você não está no padrão divino. Você acha que quando Deus olhou lá em Gênesis 6, quando Ele olhou para a humanidade, você acha que não tinha gente, pessoas ali mais legais? Tinha. Você acha que não tinha criancinhas ali? Tinham. Mas nada satisfazia a justiça de Deus. Você entende? Então, na verdade, entenda uma coisa: a loucura não é Deus não salvar todos, como alguns querem que aconteça. A loucura de Deus é salvar tantos. A loucura é Ele salvar tanto homem. Eu já vi pessoas que nem creem em Deus dizer que a humanidade é a praga da terra. Vira e mexe, algum ambientalista fala: rapaz, sabe qual é a solução do planeta? Exterminar o homem. Vira e mexe, sociólogos dizem: rapaz, a humanidade não tem jeito não, o ser humano é perverso, o ser humano é cruel, Se o homem com seus padrões tão rasos conclui isso, por que nós achamos que somos tão legais, gente? Somos tão bonzinhos? O que nos deve nos impressionar não é Deus não liberar todo mundo, é Deus ter abençoado tanta gente. É Deus ter encarnado para salvar tantos. Amém? Mas pastor, eu prefiro acreditar que Deus quer salvar todos e que a decisão é do homem. Eu respeito você. Eu penso que se Deus quer uma coisa, Ele consegue. Mas se você quer crer que Deus quer e depende do homem querer ou não, eu também entendo. Eu acho que tem argumentos, acho que tem textos que podem sim fortalecer essa visão e abrir essa janela e esse caminho. Entende? Mas deixa eu fazer um pedido a você. Ainda que você pense que é assim que funciona, ainda que você pense que não é porque Deus escolheu alguns para salvação, Deus escolheu todo mundo, salvar todo mundo, mas o homem tem que decidir se ele quer ou não, né? O homem não tem um coração tão duro assim, porque nessa visão o homem tem uma margem ali no coração do homem para poder decidir. Então não está totalmente duro o coração dele.
né? Ainda resta alguma coisa ali para ele decidir por Deus, né? Na visão que eu creio, está todo duro, só amolece se Deus tocar. Mas essa visão não, ainda resta alguma coisa ali para ele decidir se ele quer Deus. Beleza, eu respeito, eu acho legal, eu acho também válida essa visão. Entretanto, se você enxergar assim, mesmo assim, não pense que Deus te deve nada ou deve nada a ninguém. Você entende? Entenda o que Ele fez como mais pura misericórdia, como mais pura graça, como mais puro favor, sabe? Como mais pura misericórdia do Senhor manifesta sobre as nossas vidas. Se você entende assim, então escolha, amém? Decida, queira, mas saiba que você não tem mérito nem por decidir. Eu tenho mérito, porque senão qual o problema? É que aí contraria o que Paulo disse. O que Paulo falou? Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem tem misericórdia, que é Deus. Mas você começa a achar que a minha dá, não, porque o fulaninho não quis, né, infelizmente. Foi oferecido, ele não quis, infelizmente. Aí você começa a achar que você tem mérito. Não. Se você acredita na escolha, creia então que até a força para escolher é uma graça de Deus no seu coração. Amém? Não, pastor, acho que foi que a nossa escolha que pesa. Beleza, mas saiba que você não tem mérito nem nisso. Mas é o Senhor quem te ajuda a escolher, amém? Que te ajuda a decidir. Eu queria que